Bem-vindo, Águia, bem-vindo, Deusa, a seu Café com Salmo de hoje. Presta atenção, que hoje vamos descodificar o Salmo 7, versículo 1 e 2. Já pegou seu papel, a sua caneta? Se sim, porque hoje eu vou te dar a chave que literalmente vai eliminar os maus hábitos da sua vida, as pessoas que te colocam para baixo, os maus comportamentos, os maus sentimentos, os maus pensamentos. Literalmente, vamos eliminar da sua vida tudo que te destrói. E são esses 6 aspectos aqui na sua vida. Ele tem dois poderes. Ou o poder de destruir a sua vida, ou o poder de potencializar a sua vida. Por que isso, Mitchell? Porque tudo no universo é dual. Existe a lei da polaridade. Assim como a lei da gravidade dita que se nós soltarmos um objeto mais pesado do que o ar, ele vai cair. Por quê? Por causa da lei da gravidade. A mesma coisa é a lei da dualidade. Se nós olharmos para uma coisa, exemplo, um problema, esse problema também é uma solução. Vai depender do observador como está olhando. Esses 6 aspectos da sua vida, ou ele destrói ou constrói a sua vida. Presta atenção, eu vou entrar nele a fundo e vou te falar quais são esses 6 aspectos. Mas primeiro, vamos entrar nos Salmos. Hoje é o Salmo 7, versículo 1 e 2. E diz o seguinte, ó. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebata minha alma, como um leão que despedaça-a sem que haja quem a livre. Qual é a descodificação desse salmo de hoje? Presta atenção. No começo, o salmista Davi já falou assim, ó. Senhor, em ti confio. Livra-me dos meus inimigos. E os nossos inimigos, muitas vezes, não é o diabo, como ouvimos por aí. Não, nossos inimigos podem ser esses 6 aspectos da nossa vida. E realmente são. Primeiro, seus sentimentos podem ser os seus inimigos. Se você se sente depressivo, ansioso, esse é o teu inimigo nessa hora. A sua vontade é uma das suas 6 faculdades mentais. Você tem 6 faculdades mentais. A sua vontade é uma delas. A sua vontade pode ser uma vontade de preguiçoso, uma vontade de quem não quer fazer nada. Ou pode ser uma vontade de quem é entusiasmado, quem é de sucesso, benevolente, que faz o que precisa ser feito, quando deve ser feito. Terceiro aspecto da sua vida é o seu pensamento. O seu pensamento, ele pode ser ou negativo ou positivo. É como um imã. Um imã tem um lado positivo e um lado negativo. Os seus pensamentos é o mesmo. Ou vai ser negativo ou vai ser positivo. Você que escolhe sempre. Exemplo, essa aula que você está assistindo aqui agora. Ou você pode olhar os aspectos positivos dessa aula ou os aspectos negativos. Porque existe a lei da polaridade. Tudo no universo é dual. Nós, observador, que escolhemos se será positivo ou negativo. Então, escolha o positivo. Escolha o bem, ao bem tudo. Como diz meu mentor Bob Proctor. Quarto aspecto da sua vida, que pode ser o seu inimigo na sua vida, é o seu comportamento. O seu comportamento, literalmente, cria os seus resultados na sua vida. E você tem duas escolhas: ou ter comportamentos bons, ou ter comportamentos ruins. É você que escolhe. O segundo aspecto da sua vida é as pessoas que você anda. Elas podem ser literalmente, até as pessoas que você ama, elas podem ser os seus inimigos. Por quê? Porque às vezes você tem um sonho, e quando você conta para alguém que você ama, essa pessoa é negativa e quer te colocar para baixo. Fala que isso é muito grande para você. Fala que você é louco. Você vai fazer isso, rapaz. Você vai largar seu emprego. Você vai tentar isso. Muitas pessoas fracassaram isso e aquilo. Elas podem ser teus inimigos. Literalmente, talvez você já passou por isso. Eu tenho certeza. Você contou algo para alguém e ela te colocou para baixo. E você deixou de fazer o que você queria fazer por causa das pessoas. Não é verdade? Então, pois é. As pessoas que você anda, elas podem ser teu inimigo. E os seus hábitos literalmente criam a sua realidade. Somos seres de hábito. Todo mundo tem hábito. E se seus hábitos são destrutivos, eles vão te destruir. Exemplo, uma pessoa que tem um costume de fazer exercício, o corpo dela vai estar sempre forte e poderoso. Ela tem um hábito de fazer isso. Muitas das vezes ela não quer fazer, mas ela tem o hábito de fazer isso. Então o corpo dela vai ficando poderoso cada dia mais. Por outro lado, a pessoa não exercita seu corpo, o corpo vai ficar gordo, vai ficar feio, vai ficar fraco, sem energia. E depois ela vai estar falando assim: nossa, eu estou tão cansado. Lógico, você não exercita seu corpo,
Ele é o seu veículo na vida. É como um carro. Se a gente não der manutenção no carro, o que é que vai acontecer? Uma hora ou outra o carro vai quebrar. Aí a gente vai falar, nossa, esse carro vai quebrar logo agora. Lógico. Você não dá uma manutenção no carro, não troca o óleo, uma hora vai quebrar. É a mesma coisa nos nossos hábitos. Ou eles vai ser o nosso inimigo, ou vai ser o nosso poder para o sucesso. Esses são os 6 aspectos da sua vida que você deve mudar. Presta atenção. Vou te contar uma história rápida para você entender o poder de confiar no Senhor e entregar os seus inimigos na mão dele. E lembre-se, você e o Pai é um só. Deus está dentro de você. Não há um Deus fora de você. Então, deixa eu te contar a história quando eu tomei um choque de 13.000 volts. Certa vez, eu tenho um hábito de, toda vez que eu saio de casa, eu falo assim, ó, Pai, me leve e me traz são e salvo, mas não como estou indo, mas sim mais forte, poderoso, mais sábio, mais benevolente. E às vezes eu falo até, e mais bonito. Então, eu entrego a minha vida ao Senhor e peço para Ele me trazer melhor do que eu estou indo. E nesse dia eu fiz a mesma coisa. Quando eu tranquei a porta da casa, eu comecei a falar isso. Então, eu peguei minha bicicleta azul e fui para o trabalho. Quando eu cheguei lá, subi no caminhão, normalmente, lá, vou encurtar a história. A gente chegou no trampo, coloquei a escada no poste e subi. Eu ia trabalhar. Então, quando eu subi no poste, naturalmente, estou trabalhando na secundária, em cima tem uma primária, que é 13.000 volts. E naquele processo de trabalhar, a minha mão tocou numa chave aonde pega os 13.000 volts. E quando tocou, eu literalmente vi o meu corpo no poste, e eu como espírito, que nós somos ser espiritual, eu vi meu corpo com o braço aberto assim, ó. Aí eu vi a voz do pai falando, volte, você não terminou meu trabalho ainda. Aí eu entrei no corpo de novo. Quando eu entrei no sorriso, já ficou desse jeito, ó. Desse jeito. E se você me perguntar, Mitchell, você sentiu alguma dor? Zero. Zero dor. Zero. Sabe o que é zero? Por que isso aconteceu? Primeiro, obediência, e também eu estava em jejum naquele dia. Porque o pai falou assim, ó, entre em jejum hoje. E eu quase fui desobediente. Eu falei, ô pai, eu trouxe uma comida tão gostosa hoje. Ele entra em jejum. E eu entrei. O jejum, ele tem o poder de nos dar poder de controlar a nossa mente e o nosso corpo, porque somos ser espiritual. Então, quando entramos em jejum, a carne fica fraca, a mente fica obediente ao espírito e, consequentemente, o corpo obedece à nossa mente. Então, o espírito fica forte. E foi isso que aconteceu. Eu não senti dor nenhuma. Quando eu cheguei no hospital, eu lembro da cara da enfermeira me olhando, eu com um sorriso desse jeito, assim, ó. Da hora que eu desci do poste até chegar em casa, meu sorriso tava assim, ó. E eu com semblante de paz, todo mundo falando. A enfermeira olhou pra mim assim e falou: ele tá meio. E fez assim, dizendo que eu tava louco. Porque ele tá sorrindo, ele tomou um choque de 13.000 volts e tá sorrindo. Eu falei: não. É a glória do Pai em mim. Você acha que eu vou estar triste? Eu não tô sentindo dor nenhuma, tô vivo. Meus órgãos perfeitos, eu vou estar triste. Naquele mesmo dia, eu dancei dentro do hospital, glorifiquei o nome de Deus e todo mundo assustado. Me olhando, eu dançando e falando: esse cara tomou um choque de 13.000 volts, está assim? Pois é, obediência e jejum. E eu entreguei a minha vida ao Pai naquele dia. Então, o meu inimigo naquele dia foi o choque de 13.000 volts. E ao entregar a minha vida ao Pai, ele me livrou do meu inimigo. Então, literalmente, isso entra em quê aqui, ó? Em hábitos. Eu tenho o hábito de fazer isso. Seu hábito pode ser ou poderoso ou negativo. Se você tem um hábito negativo, entrega ao Senhor, fala, Pai, me ajuda, eu não estou conseguindo nisso. Remove esse hábito da minha vida e me dá um hábito bom. Aí você fala o hábito que você quer. Ou talvez o seu inimigo seja os seus sentimentos. Você se sente depressivo, ansioso, só se sente feliz alguns minutos, alguns segundos, algum dia específico da sua vida, talvez quando você ganha o seu salário, talvez quando é seu aniversário. Você tem que se sentir todo dia, no hoje, no aqui e agora, feliz. E isso é possível. Aí você pode falar, Mitch, mas você não sabe, eu estou passando por tantos problemas. Lembre-se, você cria os seus problemas. Ou a solução. Por quê? Porque a sua percepção sobre algo cria a sua realidade. Exemplo. Imagine que tem 2 pedreiros. E você chega nesses 2 pedreiros e fala assim, o que é que você está fazendo? Um fala, eu estou colocando um tijolo em cima do outro. Aí você chega no outro pedreiro e pergunta, o que você está fazendo? E ele vai falar, estou construindo uma catedral que vai ficar para anos e anos de geração. Então veja, os dois estão fazendo o mesmo trabalho, mas um tem uma percepção de que está construindo algo grande e o outro tem uma percepção que é apenas um colocador de tijolo. Coloca um tijolo em cima do outro. A sua percepção
sobre algo dita como aquele algo será na sua vida. É a mesma coisa. Digamos que a gente tem um problema. Uma pessoa vai olhar a solução, o outro vai olhar o problema. Aquilo que ela coloca o foco é o que vai se tornar realidade na sua vida. Então, sempre há o oposto em tudo. É lei universal. Há o positivo e o negativo em tudo. Você, nós, observador que cria a realidade, se será um problema ou uma solução. Então, colhe o bem, ao bem tudo. Se seus sentimentos estão te destruindo, entrega ao Pai e fala: Pai, remove esse sentimento de mim. Eu não quero isso. Eu não quero me sentir depressivo. Eu não quero me sentir ansioso. Remova isso. E assim será. Mas lembre-se, você e o Pai são um só. O Pai está dentro de você. O próximo aspecto da sua vida que pode estar te destruindo é a sua vontade. A sua vontade é uma das suas 6 faculdades mentais. Ou você vai ter uma vontade ativa, ou vai ter uma vontade inativa. Literalmente, muitas pessoas falam assim: nossa, eu não tenho vontade de me exercitar. Nossa, não estou com vontade de fazer nada hoje. Quanto mais ela fala isso, mais a vontade dela vai enfraquecendo. Quanto mais ela fala que não tem vontade de fazer isso, mais a vontade dela vai enfraquecendo. Porque a nossa palavra literalmente cria a nossa realidade. E a física já prova isso. Teve um cientista uma vez que ele fez um experimento. É um chinês. Ele foi o primeiro a realizar esse experimento. Ele pegou 2 vasos de água. Nenhum falou palavra destrutiva. No outro, falou palavras positivas. E congelou ambas as águas. Quando ele olhou com o microscópio, o que ele falou palavras positivas se transformou em cristais bonitos. O que ele falou palavras negativas se transformou em cristais destrutivos, cristais feios. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que a nossa palavra realmente cria a nossa realidade. E o nosso corpo físico é mais de 80% de água. Imagine o que as nossas palavras criam com o nosso corpo. Aí a pessoa vai e fala: eu não tenho vontade de fazer isso. Está dando mais poder e cada vez mais ela não vai ter vontade. E mesmo que o cientista não tivesse feito esse experimento, no grande manual da vida está escrito em João 1:1. A palavra estava com Deus e Deus é a palavra. E Deus é a palavra. Toda vez que você abre a boca, você está usando a palavra. E quem é a palavra? Deus. Você está usando o poder de Deus para o lado ou negativo ou positivo. Não há como correr disso. Isso não é filosofia. A física prova e é a palavra do Pai. Você tem duas escolhas. Ou falar coisas poderosas sobre você mesmo, ou falar coisas negativas sobre você. Escolha falar coisas boas. Talvez você já ouviu muitas pessoas ao seu redor aí falando coisas negativas dela mesmo. Elas nunca olham o positivo nela. Só fala coisa negativa. Nossa, eu tô tão cansado. Nossa, tudo dá errado para mim. Nossa, eu sou tão fraco. Nossa, eu sou tão feio. Nossa, só fala merda dela mesmo e quer que a vida dela seja boa. É impossível. Nós criamos a nossa vida, aceitando ou não. E quando passamos a aceitar, vamos descobrir que muitas das coisas que nós falamos sobre nós mesmos é negativa. Porque a maioria de nós foi programada a falar coisas ruins sobre nós. E às vezes as pessoas nem percebem. É como, lembrei agora do meu mentor Bob Proctor. Ele disse assim, ó: se a maioria das pessoas prestasse atenção no que elas estão falando ou pensando, elas ficariam mudas. E eu concordo plenamente. Olha a conversa das pessoas ao seu redor. É sempre fofoca, é sempre notícia ruim, é sempre coisa destrutiva, é sempre: você viu o que aconteceu com fulano? Você viu aquele acidente? Só merda, bosta. Pessoas que só falam. Eu me irrito às vezes com esse tipo de pessoa. Eu não consigo mais ficar perto dessa energia negativa, eu saio logo de perto. E eu falo a palavra cancelado, 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 eu cancelo essa energia. Quando você está consciente de que você realmente cria a sua realidade, você não consegue ficar mais perto de pessoas negativas. Você vai querer afastar, porque dói, você sente a energia na hora. Agora, quando você faz parte daquele ciclo, você não sente na hora, só vai sentir depois, através de quê? Doença, através de uma depressão, através da ansiedade, através de uma perca, através de uma falência, através de qualquer coisa de negativo que vai ter que aparecer na sua vida. Eu não ando nem a pau mais com pessoa negativa. Se a pessoa tá falando coisas negativas na minha frente, ou eu dou um jeito de sair de perto, ou eu fico falando ou verba alto, ou na minha mente, cancelado, cancelado, cancelado. Eu não deixo mais energia negativa entrar na minha vida.
Nós somos criadores na nossa vida. E aqui vai outro aspecto. Já vou entrar em pessoas. Tem pessoas que vão ou te colocar para o negativo ou te colocar para o positivo. Ou vão te impulsionar para sua vida crescer ou para sua vida decair. E você pode controlar isso. Tem pessoas na sua vida hoje que, literalmente, se você contar algo e você sabe disso, se você contar algo que você vai querer realizar, elas vão te colocar para baixo. Elas vão falar que fulano de tal já tentou isso e não deu certo. Elas vão falar que você não vai conseguir. E deixa eu te contar uma coisa com sinceridade. Essas pessoas não estão falando isso por maldade. Elas estão falando isso porque elas estão te olhando com os olhos que elas se veem. Elas não estão dizendo que você não consegue. Elas estão dizendo que elas não conseguem e não têm a coragem que você tem. É realmente assim. Presta atenção, você já percebeu que as pessoas que realizam algo na vida grande, de forma poderosa, elas nunca vão dizer que você não consegue algo? Agora, quem não realizou nada na sua vida, diferente daquilo que 95% realiza, nunca vão falar que você pode fazer algo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você iria no médico doente se você estivesse passando por uma doença que ele está doente? É lógico que não. Por quê? Porque você vai em um médico para buscar a cura e não para buscar a doença. É a mesma coisa com as pessoas ao seu redor. Se as pessoas ao seu redor não realizou o que você quer realizar, você não deve perguntar a elas. Cala a boquinha e segue teu caminho. Que as pessoas certas te encontrarão. Você deve eliminar muitas pessoas da sua vida. Às vezes são pessoas que nós amamos. Elas não acreditam em nós. É realmente verdade. Talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu primo, sua prima. Elas não vão acreditar em você. E isso tá bom. Deixa elas se... Algo poderoso aconteceu. Presta atenção. No meio da gravação, como você viu aí, o áudio ficou sem som. Então, por isso, às 6h30, eu irei colocar aqui no nosso canal a outra sequência da parte desse Café com Salmos e a finalização, ok? Então, fica alerta, ativa a notificação do canal, porque às 6h30, em ponto, iremos colocar a segunda parte e a conclusão desse Café com Salmo. E assim você receberá o código, a senha dos outros 6 aspectos da sua vida que está ali. Ok? Obrigado pela sua compreensão e por estar aqui. Eu sou o Mitchell. Lembre-se, eu afirmo, você e Deus é um só.